Oi, eu sou a Cris e essa é a Biblioteca Esmeralda. Se tudo deu certo, hoje é 7 de janeiro de 2026, um dia muito especial pra mim, porque hoje são 11 anos desde que eu me tornei leitora e 5 anos que eu criei o BS, então assim, datas muito especiais. E também hoje é o dia do leitor, da leitura, né? E como já é tradição aqui no BS, o primeiro vídeo do ano é com as melhores leituras do ano anterior. Eu sei que eu sumi e eu só me empolgo entre janeiro e fevereiro e sumo de novo, mas o importante é que a tradição se mantém e eu espero continuar fazendo isso por bastante tempo. Então eu tô aqui já com a minha listinha com alguns livros que eu gostei de ler ano passado. Honestamente, a cada ano que passa eu leio menos, então essa lista fica cada vez menor. Então eu vou começar aqui com algumas menções honrosas, livros que foram especiais pra mim, mas que não chegam naquele nível de super favorito, e vou trazer 3 leituras que eu realmente gostei muito. Começando com as menções honrosas, eu quero falar de uma fanfic que eu li, muito influenciada pela Beatriz Paludetto. Ela tem canal aqui no YouTube e eu gosto muito do canal dela. Eu não vou saber pronunciar o nome, mas eu acho que é Manacled, não sei. É uma fanfic inspirada numa série muito famosa de livros de fantasia, cujo nome não vou pronunciar aqui neste canal e não dar nenhum tipo de ibope pra criadora. O nome da pessoa que escreveu é Sen Li Yu, eu acho que é isso. Então aqui é um livro de fantasia com muito drama, uma carga psicológica muito pesada, um quê de suspense, muito violento. A gente vai acompanhar uma guerra muito grande que aconteceu entre bruxos, né? Então, tipo, meio que o lado dos bonzinhos e o lado dos malvados. O lado dos malvados ganhou, né? Então a gente vai acompanhar os bonzinhos sofrendo todo tipo de coisa. E, assim, é um livro muito pesado, muito denso, muito difícil mesmo. São mais de 1000 páginas, se eu não me engano. Assim, é um calhamaço gigantesco de muito drama psicológico, assim. Não é um livro fácil, ele é cheio de gatilhos, ele é cheio de coisas tristes, mas ele é muito envolvente, é um livro que eu também acho muito inteligente. Então, assim, ele é uma miscelânea de coisas, mas vale muito a pena, desde que você esteja com saúde mental para visitá-lo, tá bom? O próximo é O Segredo dos... Ai, meu Deus... Verdale? Não sei. É um livro nacional, também de fantasia, escrito pela Fernanda Breder. E ele é um livro muito gostosinho, muito divertido, mas de todos os livros que eu li em 2025, ele foi o único que, quando eu acabei, eu pensei, poxa, eu queria continuar nessa história. Eu queria ler mais desses personagens, eu queria saber o que acontece depois do fim, né? Então, ele é um livro que ele precisa de sequência, a história não tá completinha. Confesso que eu não fui atrás de saber se a autora já publicou o livro 2, mas ele é um livro muito gostoso, porque a gente acompanha uma menina que não sabia que era bruxa, né? E aí ela descobre o mundo da magia e entra em muitas aventuras. Então ele é um livro muito gostosinho, infanto-juvenil, mas assim, divertidíssimo, alegrou muito a minha vida em 2025. E por último, a última menção honrosa é Como um Deus é 1 e 3 ao mesmo tempo, do Pedro Pamplona, que é um livro de não ficção. E eu visitei muitos livros de não ficção no passado, esse movimento já vem de um tempo e tenho gostado cada vez mais. O título é muito autoexplicativo, né? Eu sou cristã e entender um pouco mais de como o Deus cristão é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ao mesmo tempo que nós somos... É uma religião que adora um único Deus, esse único Deus é 3 pessoas em um. Então, assim, é uma questão muito complexa e eu vejo muitas respostas fáceis e talvez erradas em relação a isso. Então foi muito legal ter uma visão de alguém que mais estudado, alguém que tem um conhecimento bem mais amplo sobre o assunto. Agora vamos lá para as 3 leituras que eu separei, que realmente foram especiais para mim, livros que eu estava ansiosa para compartilhar de alguma forma. Vamos dizer que em terceiro lugar, né, não fiz essa colocação de primeiro, segundo, mas vamos dizer que em terceiro lugar fica Diante do Extremo, do Tzvetan Todorov, não sei. E tradução da Nícia Bonatti, eu li a edição da Editora Unesp. Gente, que livro incrível! E assim, eu comecei a ler esse livro em 2024, por conta de um processo seletivo que eu tava fazendo, ele era leitura obrigatória. E aí eu li ele quase todo
mas depois do processo seletivo eu acabei deixando ele de lado e em 2025 eu lembrei que eu comecei a ler esse livro, comecei a pensar em vários momentos marcantes da leitura e eu falei, cara, eu quero terminar esse livro. E eu terminei já bem no finalzinho do ano, ele foi o último livro que eu li do ano. E foi muito gostoso no sentido que foi um livro que eu não estava esperando gostar. Ele é um livro de não ficção que vai falar sobre o ser humano diante da guerra, diante de situações extremas. Será que ainda há alguma humanidade, alguma gentileza, alguma bondade no ser humano diante da guerra, diante do extremo? Que inclusive eu amo esse título. É um livro que eu pensei, poxa, vai ser super denso, super pesado, eu não vou gostar de nada. E na verdade não, quanto mais eu ia lendo, mais eu me interessava pelos temas que o Todorov trazia. Gerou muitas reflexões e eu adicionei muitas passagens na minha pesquisa que eu estava produzindo na época. Então assim, foi um livro que ele foi uma grande surpresa. É um livro que eu tinha certeza que eu ia ler alguns poucos capítulos e ia querer abandonar para sempre. E na verdade não, eu só não voltei para ele porque é uma leitura realmente um pouco mais densa. Não é uma leitura assim muito divertida, porque você tá tendo ali muitos relatos de guerra, de situações assim extremas mesmo do ser humano. Mas assim, o livro é incrível, eu tô muito animada para ler mais coisas do Todorov, né? Eu já tive contato com ele na graduação, pela parte mais do estudo ligado à área de letras que ele tem, né? Mas foi interessante também ver essa parte da história e memória que ele trabalha. A próxima leitura, e vamos dizer aqui em segundo lugar, entre aspas, O Velho e o Mago, Ernest Hemingway, não sei, que tem a tradução do Fernando Ferro, e eu esqueci de ver qual é a editora, mas eu vou colocar a capinha aqui como sempre. Foi um livro que quando eu comecei eu tava meio confusa, né? Me lembrou um pouco o clima de Moby Dick, que eu ainda não terminei de ler, mas que eu estava amando. E vai contar a história de um senhor muito idoso, ele é pescador, ali numa vila assim, com uma vida muito difícil, e ele tem a ajuda de um menino, né, nas pescas, até que um dia ele decide sozinho pescar, e a partir daí a gente vai acompanhar a pesca desse homem. E você pensa, poxa, um livro que vai falar de pesca, mas ele vai trazer, claro, muitas coisas, muitas reflexões, muitos questionamentos, você fica confuso ali em alguns momentos, o final também, você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas ele é um livro que te empolga no sentido de, poxa, o que vai acontecer depois? E agora? O que vem logo em seguida? E você só tá ali no meio do mar com aquele velho. É isso. O livro, assim, 95% do livro é ele, com o barquinho dele no meio da água pescando. Mas é uma grande aventura. Você pensa que ali é uma grande odisseia com aquele homem e aquele barquinho no meio do mar. E, assim, é um livro que eu quero revisitar. É um livro que eu quero ler de novo, com calma, com outro olhar, agora já sabendo o final da história. Eu sinto que eu fui tão sedenta pra saber o que chegava no final, que eu não consegui aproveitar todos os detalhes. E por último, meio que em primeiro lugar, como eu falei, eu não fiz uma ordem certinha, né? Então eu só tô basicamente indicando aqui os livros pra vocês. Mas eu vou colocar um livro que eu já até falei sobre ele aqui no canal, tem vídeo, vou deixar o link aqui nos cards e na descrição, que é A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara. Esse livro foi publicado pela Todavia numa edição bem bonita. Esse livro, ele tem os narradores mais diferentes do mundo, tanto que eu fiz um vídeo sobre isso, né? E ele é um livro muito tocante. E eu gosto muito de quando o livro me pega pela parte emocional. Então, um livro que eu dou risada, que eu fico com raiva, que eu choro, que eu fico com muitas emoções, é um livro que mexe muito comigo. E ele realmente foi me acompanhando durante todo o ano. Conforme eu ia tendo contato com outros narradores, eu lembrava dos narradores desse livro, porque eles são muito diferentes, são muito interessantes. Eu gosto de como a Mariana é muito criativa nesse livro. Quero muito visitar os outros livros dela, já estou fazendo uma lista com várias obras dessa autora. Então, assim, não vou me estender falando desse livro, né? Tem um vídeo especialmente para falar só dele, mas, assim, realmente, quando eu fui pensar na lista do que eu queria colocar como os favoritos, esse livro foi a escolha mais fácil. De todos aqui, todos eu fiquei um pouco na dúvida, será que eu realmente gostei tanto assim desse livro? Mas A Árvore Mais Sozinha do Mundo foi o único que eu falei, não, tem que estar. E Diante do Extremo também. 2025 foi um ano muito bom na minha vida, apesar de algumas dificuldades, né, na parte pessoal. Ele foi um ano com muitas alegrias, muitos bons momentos, e que eu consegui viver coisas que eu achei que eu não ia viver tão cedo. Mas também foi um ano muito ruim no quesito leituras. Eu li 15 livros ano passado
E dá pra perceber que já não é a mesma coisa, não sou mais a mesma Cris de quando o BS começou, não sou mais a mesma Cris de quando me tornei leitora, mas ainda assim há algo de muito especial nos livros pra mim, há algo de muito significativo, e é por isso que eu ainda faço esse esforço de continuar aqui no BS, mesmo que pelo menos uma vez ao ano. Eu continuo fazendo esse esforço de pensar quais livros mexeram comigo, quais livros foram significativos. Eu acho que o dia que eu largar isso, eu vou perder uma parte muito importante da minha personalidade, eu não quero perder isso, né? Inclusive, esse ano eu já li 2 livros, tá? Então, tô muito feliz. Imagino que em janeiro de 2027 a gente vai ter um vídeo muito diferente desse, com muitas boas leituras. Eu tô torcendo muito que 2026 seja um ano de boas leituras, gente. Eu preciso voltar a ler, eu sinto muita falta da minha versão leitora, então eu tô trabalhando nisso esse ano. E é isso, gente, uma listinha muito curta, muito enxuta, indicações assim bem rápidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada a você que continua aqui no BS, mesmo depois de tanto tempo sem postar. Vou me preparar para postar um próximo vídeo e aí a vida é quem vai dizer se a gente vai continuar ativo esse ano ou não. Então é isso, muito obrigada por assistir e até o próximo!